No ar, professor. Ok, boa tarde a todos. Então, essa é a Semana do Meio Ambiente da Unicinos, que acontece de 1º a 5 de junho de 2020. Estamos, então, no terceiro dia. A Semana do Meio Ambiente então, é uma realização do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental da Unicinos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, PPGEC da Unicinos, especialização em Engenharia de Saneamento, Sistema de Gestão Ambiental, SGA, o Diretório Acadêmico da Engenharia Ambiental da Unicinos e tem o apoio do CENGRS, Sindicato dos Engenheiros. Então, hoje nós vamos falar sobre lixiviados de aterro sanitário e nós temos os convidados, a Pamela, que é a nossa doutoranda do Programa de Pós-Graduação, orientando da professora Luciana, o professor Luiz Miranda, que é nosso professor do Programa de Pós-Graduação, e a professora Luciana Gomes, também professora do Programa de Pós-Graduação, que hoje vai ser a mediadora então, das palestras. E já, de imediato, eu venho agradecer a participação dos palestrantes, né, conseguirem participar. E ao público em geral, pessoal, peço que podem participar, as perguntas estão em aberto, vocês podem fazer as perguntas, que a professora Luciana vai fazer a mediação, e no final a gente vai responder, então, as questões, vai fazer uma rodada de questões, de perguntas, para os nossos palestrantes, tá bom? Obrigado pela participação de todos. E, Pamela, então, passo a palavra para ti, boa palestra. Obrigada, Marcelo. Tá conseguindo aí, Pamela? Não? Acho que agora abriu. Agora sim. Isso. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Pamela, sou orientanda da professora Luciana, faço parte do grupo de saneamento ambiental e o nosso trabalho, ele tem como título a identificação microbiológica em lixiviados de aterro sanitário de diferentes fases de aterramento. Como introdução, então, do assunto, os resíduos sólidos urbanos, o que seriam? São aqueles gerados nos nossos lares, como plásticos, papéis, contaminantes biológicos, restos de alimentos, entre outros. Também aqueles gerados em áreas públicas, como praças, resíduo de varrição e podas de espaços públicos. No Brasil, em 2017, nós geramos 60 milhões de toneladas. Na verdade, mais do que isso, porque esse valor é do que foi coletado. Os municípios informam anualmente para onde eles destinam os seus resíduos. E em 2017, 36,8% dos municípios informaram que destinam para aterro sanitário. 33,1% não informaram para onde enviam seus resíduos, 19,2% encaminham ainda para lixões, 19,9% para aterros controlados. Aqui na região sul, 80% dos municípios informaram que encaminham seus resíduos sólidos urbanos para aterro sanitário. Os aterros, então, eles são construídos de acordo com normas, é uma obra de engenharia projetada com questões técnicas para preservar o meio ambiente, como manta, para não haver a contaminação do lençol freático, existe captação e queima do gás gerado, assim como o lixiviado. Esse método de disposição é o método de disposição final mais utilizado no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento como o nosso. Mas mesmo quando existem tratamentos para os resíduos, como por exemplo a reciclagem ou a incineração, sempre no final desse processo existem rejeitos, e esses rejeitos também devem ser dispostos em algum local, que seriam os aterros sanitários.
Um dos produtos gerados na decomposição dos resíduos que estão lá dispostos no aterro sanitário são os lixiviados. Aqui na imagem tem um esqueminha em verde, aquela linha seria do líquido, então, que ele percola dentro do aterro e ele deve ser encaminhado para tratamento. Esse lixiviado, ele varia de um lugar para o outro e também de um mesmo local em diferentes épocas do ano. Os poluentes que estão nos resíduos, eles automaticamente também estão nos lixiviados. O processo que ocorre dentro de um aterro, ele é físico, químico e também biológico. O nosso trabalho, ele aborda mais a questão biológica, essa biodegradação que acontece dentro do aterro. Ontem o professor Luiz também já abordou a digestão anaeróbia, né? Mas esse esqueminha aqui eu trouxe para bem simplificado do que acontece durante essa biodegradação. No primeiro momento, na fase aeróbia, que é quando tem oxigênio ainda dentro da vala do aterro, acontece a primeira etapa de biodegradação e ela dura somente de um mês aproximadamente. Depois, tudo que acontece dentro da célula do aterro é sem a presença de oxigênio. Então, é a que a gente chama da biodegradação anaeróbia. Nessa degradação ocorre uma interação de micro-organismos. Então, a gente tem o primeiro grupo, que é responsável pela hidrólise dos compostos orgânicos complexos, realizado por bactérias hidrolíticas. Depois, a segunda fase, que é a de acidogênese, é realizado por outro grupo de bactérias, as chamadas acidogênicas fermentativas. Depois, a de acetogênese, por bactérias acetogênicas. E, por fim, outro tipo de micro-organismos, que são as arqueias metanogênicas. Então, é uma interação de micro-organismos, onde um produz substrato para o outro. O objetivo do trabalho, né, o geral, é discutir a relação entre essas fases de operação do aterro de São Leopoldo e os micro-organismos que eu acabei de comentar no slide. Então, a gente quer saber quem está lá no aterro de São Leopoldo, quem são esses micro-organismos que estão fazendo a biodegradação dos resíduos lá dispostos. E também por que é importante saber, né, quais são esses micro-organismos, porque auxilia na compreensão do processo de degradação, também pode auxiliar com questões de adensamentos do aterro, do próprio tratamento do lixiviado gerado e possibilidades de recirculação. Como objetivos específicos, nós temos a caracterização físico-química do lixiviado gerado em São Leopoldo, a análise da diversidade microbiana, a caracterização morfofisiológica delas, a análise de técnica molecular de algumas culturas, que eu vou falar depois, a correlação entre essa composição microbiana e com as diferentes fases do aterro de São Leopoldo e a composição com os resultados físico-químicos. A nossa área de estudo, então, é o aterro sanitário do município de São Leopoldo, está marcado aqui a localização no mapinha. Ele é operado pela empresa CRVR, está em uma área de 135 hectares, tem capacidade para 5 milhões de toneladas e uma vida útil estimada de 20 anos. O aterro, atualmente, ele recebe, em média, 3 caminhões de resíduos por hora, que são pesados na entrada do aterro. Isso equivale a aproximadamente 30 toneladas hora. O aterro, ele recebe resíduos de 82 municípios. Esse aterro de São Leopoldo, ele é operado por fases. Então, a fase 1, que iniciou lá em 2011, ela foi operada durante um determinado tempo, aí seguiu para a fase 2 e assim sucessivamente até a fase 6, que é a última.
Então, após o encerramento dessa última fase, será utilizada uma célula nova, em outra, ali próximo a esse local. Nessa imagem, a gente tem uma composição dos tipos de resíduos que estão lá dispostos. Porque é importante saber, a gente está trabalhando com a biodigestão, né, a degradação desses resíduos, ela acontece principalmente com a fração de material putrescível, que a gente nota aqui pela cor alaranjada, que é a maior parte do que tem lá no aterro de São Leopoldo. Então, aproximadamente 50% do que tem lá é material orgânico, como restos de alimento, por exemplo. O nosso trabalho ele está dividido em 3 etapas que estão acontecendo, né? Algumas aconteceram em paralelo. Atualmente a pesquisa ela está em análise de resultados. Por isso, hoje eu mais conceituei, né? Falei sobre o objetivo do trabalho e agora eu vou apresentar o método que a gente utilizou para a realização dele. Foram coletadas amostras, né, do lixiviado das 6 fases, mas a gente considera 5 pontos, porque lá tem um sistema com postos de visitas, então, que permitem coleta em 5 pontos. Seria da fase 1, da 2, da 3, da 5 e uma com a fase 4 e 6. Nós iniciamos as coletas em março do ano passado, até novembro. Em cada posto de visita, que tem essa fotinho ali do lado, a profundidade desses poços varia entre 8 e 10 metros, e utilizamos um amostrador de 5 litros. Para análise microbiológica, a gente utilizou 15 ml. Depois a gente pegou todas essas amostras e levou para o laboratório de saneamento ambiental, lá da Unicinos, onde o grupo trabalha, e foram feitas as caracterizações física-químicas. Então, a gente tem aqui do lado os parâmetros, pH, cor, turbidez, DBO, DQO, nitrogênio, fósforo, acidez e alcalinidade, e todo mês a gente fez, no caso do nosso trabalho, até novembro, e de forma imediata. Então, coletava as amostras, como está nessa foto ali embaixo das amostrinhas, e a gente fez as análises físico-químicas. Paralelamente, aquela alíquota de 15 ml, ela foi encaminhada para o Laboratório de Genética e Biologia Molecular, também da Unicinos, onde foi feita a extração de DNA. Então, primeiro a gente centrifugou a amostra e seguiu o procedimento conforme um kit que se trabalha no laboratório para a extração de DNA daquelas bactérias. Então, lembrando que tudo isso é para identificar as bactérias e arqueias que estavam presentes no lixiviado. Aqui tem essas 2 imagens da extração, o tubinho mais claro, então, é o DNA dessas bactérias, e foi congelado, essas amostras foram congeladas até o momento do sequenciamento. Esse sequenciamento, então, ele foi feito num laboratório externo, com esse equipamento da imagem, e agora nós estamos na fase de análise desses resultados, que é feito por ferramenta de bioinformática. Então, nós estamos trabalhando com o programa RStudio. Também nós fizemos a parte de microbiologia, além da extração de DNA, com microscopia. A gente escolheu 2 fases daquelas 5 e enriqueceu no laboratório essas bactérias e arqueias. Então, a gente pegou a amostra bruta, fez registros de imagens em microscópio, depois enriqueceu as amostras no laboratório, uma da fase 3, uma amostra da fase 3 e uma amostra da fase 5, e foi acompanhando o crescimento. Por que a gente escolheu essas fases? Porque uma seria do resíduo que está há mais tempo lá aterrado, e uma de uma fase que está há menos tempo.
porque conforme aquele esquema, né, dos micro-organismos que fazem a degradação, teriam micro-organismos diferentes em um resíduo que está aterrado há mais tempo do que o que foi disposto mais recentemente. Para enriquecer em laboratório, então, nós usamos soluções e meio que estão de acordo com o que cada grupo, né, de micro-organismo precisa para se desenvolver. Então, a gente suplementou isso em laboratório. Tudo foi feito de forma anaeróbia, né? Como a gente esses micro-organismos não podem ter contato com oxigênio, a gente utilizou um sistema de distribuição de gases lá no laboratório de saneamento. Também retirou o que teria de possível oxigênio durante a manipulação com o vácuo, a bomba a vácuo. Colocamos todos aqueles suplementos, né, nos frascos, junto com as amostras de lixiviado. Aí aqui embaixo tem uma foto das amostras, ficaram em estufa a mais ou menos 37 graus, e nós fomos acompanhando o crescimento dessas bactérias e arqueias ao longo do tempo por meio do microscópio. Quando a gente via um crescimento dos micro-organismos, a gente passava para frascos novos, com substratos novos, né, para elas se desenvolverem. Então, a gente utilizou para o meio sólido, que seria essa segunda foto de baixo, a gente passou do líquido para o sólido, nós utilizamos o método Rungate, Gomes e Vasoler, e de líquido para líquido de Pazinato. A foto de baixo, ela apresenta aqueles círculos ali marcados em preto, as colônias que se formaram. Então, no líquido, a gente vê também no microscópio e no sólido também, mas no sólido a diferença é que a gente vê em formação de colônias. Então, a gente foi passando de um frasco para o outro e cultivando elas e enriquecendo durante um determinado tempo, até que a gente conseguisse ter uma ideia melhor do que estava lá, porque no lixiviado existem diversas coisas lá dentro, vai lixiviando, então é uma sujeira, a gente não consegue identificar muito bem sem fazer isso de passar de um frasco para o outro, sempre com o substrato necessário, somente para aquele micro-organismo que ele precisa. Então a gente não dava alimentos para micro-organismos que não fossem aqueles que a gente estava procurando. Depois dessa etapa, né, feita no laboratório, nós pegamos os frascos que nós enriquecemos e fizemos novamente a extração de DNA. Aqui eu trouxe um esquema do que foi feito no laboratório, então, lixiviado da fase 5 e da fase 3. Os últimos frascos a gente levou para extração de DNA e viremos acompanhar exatamente o que teve em cada frasco das 5 fases, de março a novembro, e o que teve naquelas 2 fases que a gente cultivou em laboratório. Aqui eu trouxe só uma imagem para vocês verem mais ou menos o que a gente enxergava, né, no microscópio. Então, quando o lixiviado foi analisado bruto, até uma das últimas análises, que já estava bem mais possível de identificar os micro-organismos. Mas, certamente, a extração de DNA vai poder nos trazer uma precisão, né, mais detalhada e certeira do que existe lá nessas 5 fases do aterro de São Leopoldo. E é isso. Obrigada. Obrigada, Pamela. Vamos passar, então, de imediato para o professor Luiz, a apresentação dele, e depois a gente abre para as perguntas. Eu já escrevi ali no chat para vocês. Escrevam para nós as perguntas que vocês têm, tanto para a parte do trabalho da Pamela, quanto agora da apresentação do professor Luiz, e na sequência eu leio para eles essas perguntas.
Ok, então tá. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar com vocês sobre um tema que é bastante relevante, né? Que é o tratamento combinado, né? O tratamento lixiviado de aterro sanitário combinado com esgoto sanitário, que é uma das principais alternativas que temos hoje para tratamento desse líquido gerado no âmbito do aterro sanitário. Antes de eu começar a mostrar para vocês, a falar a respeito de alguns slides que eu tenho preparado aqui, gostaria de fazer uma contextualização em cima desse tema. A gente está falando do tratamento de dois efluentes que são completamente diferentes, que são extremamente diferentes, a gente poderia dizer assim. O lixiviado de aterro sanitário tem uma variabilidade muito grande na sua composição, que depende da idade da célula do aterro onde ele foi gerado, depende de uma série de condições climáticas, enfim, condições que atuam sobre a massa de resíduos, e isso interfere, isso vai mudar a qualidade do lixiviado. O lixiviado é um líquido que caracteristicamente apresenta uma grande concentração de matéria orgânica e nutrientes. O nitrogênio amoniacal é um dos elementos que costuma apresentar uma concentração bastante alta no lixiviado. Bom, qualquer processo biológico que se destine a tratar lixiviado tem que ser um processo cuja biomassa tem uma resistência bastante grande ao nitrogênio amoniacal, porque ele é tóxico. Uma grande parte da biota presente nos sistemas de tratamento de esgoto, por exemplo, com lodos ativados. Quando a gente fala de tratamento combinado de lixiviado e esgoto sanitário, a gente praticamente define duas opções de tratamento. Ou você parte para um tratamento anaeróbio ou por um tratamento aeróbio, e no caso do aeróbio, lodos ativados é o processo preponderante a ser utilizado. Em qualquer dos casos, a gente vai ter um impacto bastante forte na biota desse sistema em decorrência dos principais componentes do lixiviado. O nitrogênio amoniacal é um elemento que, dependendo da concentração presente, ele praticamente impede a digestão anaeróbica de acontecer. E a gente, nos nossos trabalhos na Unicinos, no nosso grupo de pesquisa, várias vezes a gente caracterizou lixiviados de aterro sanitário com concentrações de nitrogênio amoniacal acima de 2.000 miligramas por litro, sendo que para processos anaeróbios, acima de 1.500 miligramas por litro, já a gente tem uma queda brusca na performance do sistema. Lodos ativados são sistemas um pouco mais robustos, conseguem receber concentrações mais elevadas, mas, por outro lado, um sistema de lodos ativados está atrelado à eficiência de um sistema de lodos ativados no tratamento desse tipo de líquido, está atrelado a um elevado consumo de oxigênio que vai se fazer necessário em função dessa carga orgânica e de nutrientes que vai ser adicionada pela entrada do lixiviado. Então, no processo de lodos ativados, quando a gente fala em consumo de oxigênio, a gente está falando em aumento expressivo de custo no tratamento, porque o consumo de oxigênio está relacionado ao consumo de energia elétrica necessária para suprir de oxigênio esse sistema. Isso implica também um aumento dos custos de manutenção de todo o sistema. Na sequência, um aumento considerável na geração de lodo. Lodos ativados, caracteristicamente, já é um sistema que produz bastante lodo. Então, você vai ter também um aumento no volume de lodo gerado, que vai agregar um aumento no custo de disposição desse lodo, porque é um lodo não estabilizado, que precisa todo um processo de estabilização para poder ser enviado ao meio ambiente de forma segura. E, seja num processo anaeróbio ou num processo aeróbio, que estejamos fazendo uma adição combinada de esgoto sanitário e lixiviado, a gente vai ter um impacto sobre a eficiência da remoção de matéria orgânica, ou seja, a eficiência na remoção de DBO, de DQO, matéria orgânica medida como esses parâmetros. Por quê? A característica da matéria orgânica, a característica química da matéria orgânica presente no aterro sanitário, da matéria orgânica presente no lixiviado de aterro sanitário, ela é muito diferente das características químicas da matéria orgânica comumente encontrada no esgoto sanitário. Estamos falando de DBO,
né? Eu vou mostrar depois para vocês uns slides, onde a gente tem uma caracterização de um trabalho feito, a enorme diferença que há entre esses dois parâmetros, quando medido num lixiviado e quando medido no esgoto sanitário. Obviamente, isso impacta fortemente o processo de tratamento, né? E impactar fortemente o processo de tratamento significa aumento de custos, de uma maneira geral, né? E alguma turbulência, digamos assim, ou alguma perturbação na regularidade da remoção de matéria orgânica com relação à eficiência de remoção de DBO, o que pode trazer problemas para o atendimento de padrões de qualidade do efluente final tratado para ser lançado no meio ambiente. Então, o tratamento combinado de esgoto sanitário e lixiviado é uma alternativa que vem sendo feita no Brasil com bastante frequência. Nós temos no Rio Grande do Sul algumas estações que estão autorizadas pelo órgão ambiental a tratar combinadamente o lixiviado e o esgoto sanitário, né? Mas é o tipo de operação que precisa critérios importantes, critérios técnicos de avaliação. Nós tivemos no nosso grupo de pesquisa vários trabalhos realizados com o tratamento combinado, inclusive um primeiro trabalho que foi realizado numa estação de tratamento de esgotos da Corsan, onde um sistema de lodos ativados que trata esgoto sanitário começou a receber lixiviado de aterro sanitário de vários aterros da região. A gente observou bem as turbulências que aconteciam na performance final do sistema com relação à remoção de DBO, né? Então, isso é um fato e isso precisa ser avaliado. Quem trabalha com processo biológico sabe que se tem um risco que nenhum operador ou gestor vai querer correr, é desestabilizar o seu processo de tratamento por conta da entrada de uma sobrecarga orgânica em função do recebimento de lixiviado de aterro. Então, para as estações de tratamento de esgoto, isto é algo que vem sendo feito, né, e vem sendo medianamente, digamos assim, abordado ou quantificado esses impactos gerados por essas chamadas cargas externas, que não se resumem somente a lixiviado, mas pode se resumir também a outros efluentes, como lodo de fossa séptica, efluente de banheiro químico, etc., que podem ser tratados juntos com o esgoto sanitário, desde que feita uma adequada avaliação de cada caso, né? Por outro lado, para a companhia de saneamento, seja ela qual for, poder receber lixiviado de aterro junto e adicionar o esgoto sanitário para tratar é parte do negócio. Representa uma melhora na sustentabilidade econômica da estação, porque essas empresas, elas cobram para tratar o lixiviado de aterro no sistema, junto com o esgoto sanitário. O método de cobrança difere de cada empresa. Algumas cobram em função da carga orgânica que recebem, ou seja, é feita uma avaliação do volume de lixiviado recebido e da concentração de DBO e DQO desse lixiviado para poder estabelecer a carga orgânica em termos de massa de DBO por metro cúbico hora que a estação está recebendo, e a partir daí eles valorizam, então, aplicam valores para cobrar do gerador do lixiviado. Há outras situações em que é cobrado simplesmente por volume, X metros cúbicos, estabelece um valor pelo volume, cobra-se a partir desse volume, ok? Então, isto representa para a estação também uma possibilidade de melhorar a sustentabilidade econômica da estação, porque vai significar a entrada de recursos para reduzir aqueles custos todos do processo. Isso vem sendo uma dos motivos pelos quais as estações estão começando a fazer isso. Obviamente que uma estação, para poder receber esse tipo de lixiviado, ou receber o lixiviado, ela passa antes por uma avaliação, para saber se o processo biológico utilizado na estação tem condições de receber essas sobrecargas orgânicas. Tá? Porque uma coisa bastante importante que a gente não pode esquecer é que quando chega numa determinada estação de tratamento, uma carreta com 30 metros cúbicos de lixiviado de um determinado aterro,
descarrega esse lixiviado junto ao gradeamento em um único momento e esse lixiviado é bombeado para dentro do sistema, eu estou provocando uma ação pontual de sobrecarga orgânica no sistema que rapidamente se reflete na biota que está dentro do sistema e vai provocar, então, um efeito diferente com relação à eficiência da remoção de poluentes e matéria orgânica. Isso, numa estação, é visto imediatamente pelo operador, porque o primeiro sinal que ele observa, por exemplo, com lodos ativados, o oxigênio dissolvido do sistema cai violentamente com a entrada dessa carga pontual. Depois volta a se reestabilizar. Então, quem trabalha com processo biológico sabe bem, esse é um efeito que ele perdura dentro de uma estação, às vezes por 3, 4 horas. Isso é mais que suficiente para provocar alterações na microbiota de um sistema de lodos ativados, por exemplo. Né? Surgimento de micro-organismos filamentosos que vão dificultar a sedimentabilidade do lodo ao final, que vão prejudicar a qualidade do efluente final, sem falar na gama de substâncias potencialmente perigosas, né, que o lixiviado traz consigo. Vamos chamar potencialmente perigosas, vamos relacionar isso a metais pesados, por exemplo, ou a outros metais que vão ficar absorvidos à microbiota, absorvidos ao lodo, né? E ao longo do tempo é observado, nós temos trabalhos que mostram que ao longo do tempo a gente observou um aumento na mineralização do lodo biológico, ou seja, para a mesma massa de lodo, ao longo do tempo, eu tenho um acréscimo de matéria mineral e um decréscimo de matéria orgânica em função dessas absorções. Nós tivemos um trabalho feito, uma dissertação de mestrado que foi defendida há alguns anos, em que o aluno mostrou que estava havendo essa mineralização. Né? Então, eu fazendo essa abertura para vocês, eu vou vou compartilhar um slide, tá? Em que a gente tem algumas experiências que no nosso laboratório, né, no Laboratório de Saneamento Ambiental, que a gente já foi possível a gente estudar um pouco esse tema, tá? E aprender um pouco com ele, tá? Embora quem resolva desafiar esse tema de pesquisa tem que ter em mente que que vai ter, né, muito provavelmente, vai ter uma surpresa a cada dia de trabalho. Tá? Nunca não vai poder se queixar de rotina, porque tanto o lixiviado quanto o esgoto sanitário são efluentes que alteram suas características diariamente em função de várias situações. Vamos assim, vamos dizer que a questão climática ou ambiental, ela é a questão preponderante que altera isso. Né? O lixiviado, como a Pamela já comentou, ele, gerado no âmbito do aterro, tem características bastante diferenciadas do ponto de vista de substâncias que compõem o lixiviado, características essas que são relativas à qualidade, ao tipo de material aterrado. Via de regra, a gente tem no lixiviado componentes orgânicos e inorgânicos, né? Entre os componentes orgânicos está toda sorte de substâncias orgânicas e nos componentes inorgânicos, então, os metais pesados são os elementos que a gente mais se preocupa pela possibilidade desse material acabar saindo e contaminando o ambiente. Então, o lixiviado tem uma característica bastante específica, né? Quando a gente mistura isso com o esgoto sanitário, a gente está fazendo, na verdade, do ponto de vista prático, uma diluição do lixiviado no esgoto sanitário. Porque o esgoto sanitário, de modo geral, é cerca de 90% a 99% de água, e cerca de pouco mais aí de 1%, coisa da ordem máxima de 1% de outros materiais, outras substâncias. Né? Sendo que essas outras substâncias orgânicas basicamente carboidratos, proteínas, gorduras decorrentes das atividades diárias no âmbito urbano. Então, eu estou misturando um líquido extremamente concentrado em matéria orgânica, que é o lixiviado, cuja matéria orgânica, nos lixiviados mais novos, ela ainda apresenta um bom grau de biodegradabilidade,
Quando o lixiviado é de uma célula antiga, de um aterro antigo, esse grau de biodegradabilidade diminui fortemente. Então, eu estou adicionando este líquido a uma corrente de esgoto sanitário, esgoto doméstico, que tem por característica uma matéria orgânica rapidamente biodegradável. Essa mistura, na verdade, ou essa diluição do lixiviado no esgoto doméstico, é o que vem sendo utilizado como motivo para justificar, muitas vezes, o tratamento combinado desses dois líquidos, esses dois efluentes, né, e para sustentar algumas, digamos assim, teses de que o tratamento é viável e de que o importante é que a estação de tratamento, o efluente final, atenda ao padrão de tratamento. Né? Mas a gente tem visto em alguns trabalhos, né? Aqui eu mostro para vocês, só para ter uma ideia, né? Vamos pensar num esgoto sanitário forte, tá? Um esgoto sanitário que apresente uma DBO, uma DQO de cerca de 800 miligramas por litro, uma DBO de 400, o que dá uma relação de biodegradabilidade da ordem de 0,5, que é uma excelente relação para tratamento biológico, né? Veja, nitrogênio amoniacal na ordem de 50 miligramas por litro, amônia na ordem de 50 miligramas por litro, fósforo cerca de 20 miligramas por litro. Quando eu faço essa mesma caracterização do lixiviado, essas concentrações podem chegar a ser cerca de 100 vezes maior. Então, eu vou ter DQOs da ordem de 8, 10 mil miligramas por litro ou mais, né? Assim como nutrientes. Né? Então, o exemplo que eu trago para vocês é do estudo que nós fizemos na ET da Corsã em Canoas, que foi uma dissertação de mestrado defendida por um aluno nosso, em que ela fez todo um acompanhamento do processo de lodos ativados que operava recebendo cargas externas de efluentes. Entre essas cargas externas, lixiviado de aterro sanitário. Né? Então, foi possível a gente observar em loco as alterações no processo de tratamento à medida em que determinados dias entrava um volume de lixiviado, em outros dias entrava um volume superior e alguns dias quando não entrava o lixiviado. Né? O sistema biológico refletia isso fortemente na qualidade do efluente final. Né? Então, é algo que precisa ficar bastante claro. Bom, em termos de tratamento combinado, a gente não pode esquecer também de falar de outras opções. Nós temos os chamados processos oxidativos avançados, processos químicos de oxidação, que são bastante utilizados para tratamento químico de efluentes cuja matéria orgânica é extremamente recalcitrante, de matéria orgânica de difícil biodegradação. Né? No nosso laboratório, no grupo de saneamento, a gente trabalha, já fizemos vários trabalhos utilizando o ozônio. O ozônio é um agente oxidante com um potencial bastante alto de oxidação. Em termos de potencial de oxidação, nós temos como o maior potencial o ozônio. Na sequência nós temos radiação ultravioleta, temos depois o próprio cloro, né, o peróxido de hidrogênio, e aí a partir de então a gente tem combinações de ozônio com peróxido de hidrogênio, de ozônio com radiação ultravioleta, ultravioleta com peróxido, para poder modificar as características químicas das substâncias presentes em efluentes como o lixiviado. O lixiviado traz consigo moléculas orgânicas extremamente complexas que não são possíveis de serem biodegradadas numa condição convencional como nós temos, por exemplo, num lodos ativados ou num reator anaeróbio. Tá? Então, é preciso uma avaliação, é preciso cuidado com isso, tá? Para que a gente possa buscar alternativas que resultem numa eficiência de tratamento adequada, sem prejudicar a estabilidade do processo biológico. Então, uma pré-oxidação utilizando algum processo oxidativo como o ozônio, antes da adição desse líquido num processo biológico de tratamento, também é uma opção que vem sendo estudado por vários pesquisadores. A literatura tem vários trabalhos publicados nesse sentido, mostrando que é uma alternativa extremamente promissora, porque melhora fortemente a biodegradabilidade das substâncias presentes no lixiviado. Então,
A gente fez, já temos uma certa experiência no nosso grupo de pesquisa com isso, né? Onde a gente percebeu nitidamente que, dependendo do tipo de lixiviado que se está trabalhando, né, a utilização de um agente oxidante forte, como, por exemplo, o ozônio, pode ter efeitos completamente diferentes num lixiviado jovem, de uma célula jovem, produzido a partir de uma célula jovem, e de um lixiviado de uma célula já estabilizada, onde eu tenho lá uma relação DBO-DQO extremamente baixa. Né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, isso é resultado de um dos diversos trabalhos que fizemos, né? Foi feito o acompanhamento de parâmetros simples de monitorar, que é cor, turbidez, né? Numa mistura de lixiviado de aterro sanitário e esgoto sanitário, tá? Tratado, né, ou oxidado, utilizando ozônio. Tá? E durante 10 horas, o que se observou neste caso? Que a partir de 1 hora de tratamento de oxidação com ozônio, praticamente não houve mais mudança nas características de cor e turbidez dessa mistura. Né? Então, vocês imaginem se uma mistura de lixiviado com esgoto sanitário, sendo tratado por um método extremamente oxidante como é o ozônio. A gente conseguiu, nesse experimento, nesse trabalho, remoções de cor verdadeira, por exemplo, da ordem de 80%, cor aparente 74%, turbidez 44%. Né? Isto é significativo se a gente vai ver o efeito produzido pelo ozônio, tanto na mistura, né, na composição desse efluente entre esgoto sanitário e lixiviado. Né? Quando a gente vai observar isso com relação, por exemplo, ao parâmetro DQO e DBO, quando a gente vai monitorar, vai ver qual foi a real eficiência na remoção de DBO e DQO, a gente observa que os resultados não são tão bons assim. Né? Neste caso aqui, 17% e 16% de remoção apenas a partir de 5 horas para DBO e DQO, ou seja, 5 horas de ação do ozônio permitiu remover entre 17% e 16%. Isto trata em função das características do lixiviado. Né? Então, é bastante importante, né, se fazer uma avaliação adequada do tipo de lixiviado que vai ser tratado naquela estação. Olha, para o mesmo trabalho, tá, eu trago aqui para vocês um comparativo, tá? Em termos de caracterização desses efluentes. Olha só, em termos de cor, né, na mistura entre lixiviado e esgoto sanitário. Né? Esgoto sanitário, uma cor de 948. Tá? O lixiviado, essa barra chureada aqui, 5.575 miligramas por litro de platina cobalto. Olha a turbidez, praticamente a mesma, 150 para 124. Já a DQO, percebam, uma DQO do esgoto sanitário de 439 para uma DQO de 1.635 do lixiviado. Agora, vejam o interessante dessa relação. Olha a DBO nessa mesma caracterização. A DBO do esgoto sanitário é superior à DBO do lixiviado. Então, esses 1.635 aqui, representados como DQO, nada mais são do que moléculas orgânicas que não são possíveis de serem biodegradadas até o 5º dia, que é o que o ensaio de DBO faz, né? E este tipo de lixiviado está entrando num processo biológico misturado com esgoto sanitário, onde o tempo de retenção hidráulico, por exemplo, num lodos ativados, pode chegar aí a 8 horas, 10 horas, às vezes menos, né? Então, disto aqui, com isto aqui que a gente tem que se preocupar quando se trabalha tratamento combinado de lixiviado com esgoto sanitário. Né? Não é pensar, mas o percentual de lixiviado que eu estou adicionando é 0,1% ou é 1%. A questão não é o percentual, a questão é a qualidade da matéria orgânica presente no lixiviado e a relação que há
entre DQO e DBO dessa matéria orgânica. Veja, nesse exemplo que eu trago aqui na tela para vocês, essa relação ficou da ordem de 0,09 a 0,48. Ou seja, a gente está falando de uma faixa de biodegradabilidade que flutuou entre 0,09 e 0,48. Por que essa faixa tão grande de flutuação? Porque tanto as características do lixiviado quanto a do esgoto sanitário sofrem sérias alterações nas suas concentrações ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo das estações do ano. Então, o grande desafio de tratar lixiviado e esgoto sanitário junto é conseguir manter um protocolo de controle que permita, a partir da caracterização dos dois efluentes, das cargas afluentes a ETI, que estão entrando no processo biológico, permitir um protocolo ou desenvolver um protocolo de monitoramento que seja capaz de antecipar ações corretivas no lodos ativados, que é o coração do processo. Né? Então, na maioria das estações de tratamento que a gente vê, não há esse protocolo, não há uma preocupação com a qualidade do material que está chegando e relacionar esse material que está chegando, essa qualidade, com a performance da estação. E aí a gente vê situações de algumas estações, como eu já tive a oportunidade de presenciar, que o decantador secundário, por exemplo, do lodos ativados, está perdendo sólidos. Está perdendo sólidos porque o sistema não está conseguindo absorver aquela carga orgânica, mudou a característica da biota e o decantador começa a perder sólidos porque as bactérias filamentosas não sedimentam, né? E aí a gente tem um decréscimo considerável da qualidade da água. Tá? Esse aqui é um dado do mesmo trabalho, né, que mostra que a gente consegue boas remoções de cor e turbidez no tratamento com ozônio, por exemplo, de lixiviados. Né? Olha, mostrar para vocês diretamente aqui uma imagem que dá para a gente ver bem, né, o efeito de 3 ensaios, o efeito da ação do ozônio em 3 ensaios, né, de misturas de lixiviado com esgoto sanitário, né, após diferentes tempos de ozonização. Né? Então, com relação ao parâmetro cor, é possível observar uma remoção bastante importante, turbidez também bastante importante, só que cor e turbidez não são parâmetros que servem para a gente avaliar a biota, a atividade da biota dentro do sistema. Então, como, digamos assim, recomendação final, né, desse pequeno tempo que a gente tem para falar com você sobre isso, né, eu diria o seguinte: tratamento de lixiviado com esgoto sanitário necessita uma avaliação criteriosa, principalmente em cima da qualidade da matéria orgânica de ambos os efluentes. E isto significa análise de DBO, análise de DQO, análise de carbono orgânico total, né, para que a gente possa estabelecer principalmente relações dessa concentração dessa matéria orgânica com o consumo de oxigênio, para poder antecipar ações e evitar que o sistema biológico sofra com isso e a gente tenha perda de qualidade no efluente final. Então, é uma área aí do nosso grupo de pesquisa que tem muito ainda para a gente trabalhar, né, e é uma área bastante interessante. Né? Deixo aqui o convite para todos que estiverem nos escutando, que tiverem interesse nesse tipo de tema, né? Entre em contato com a gente aí, que nós sempre vamos ter boas opções de estudo e trabalho para seguir à frente. Bom, pessoal, de minha parte, era isso. Agora, devolvo a palavra à professora Luciana, que está fazendo a moderação. Vamos ver o que o pessoal está aí perguntando. Obrigada, Luiz. Ok, pessoal, então, muito obrigada. Ainda temos um tempinho, se outros quiserem fazer alguma questão, eu vou de pronto começar com as duas que a gente já recebeu. A primeira pergunta ali, eu acho que a Pamela pode responder. A Jennifer pergunta sobre o processo de coleta das amostras
até a chegada no laboratório para as análises. Então, como é que é as etapas de transporte, de armazenamento, para que não haja nenhum tipo de interferência ou de contaminação desse material. Se pudesse explicar um pouquinho para ela, Pamela, por favor. Pamela, microfone. Agora deu. Boa. A coleta, então, a gente prepara todo o material antes, né? Então, como eram análises diferentes, nós também usamos frascos diferentes. Para as análises físico-químicas, a gente precisava de um volume maior, então nós usamos bombonas, né, de 5 litros, então para condicionar esse maior volume. E para as análises de microbiologia, a gente levava no local, no aterro, os frascos já esterilizados, aqueles frascos de antibiótico, já sem oxigênio. Nós fizemos toda aquela etapa, né, de vácuo e inserir gases antes, para no momento da coleta não acontecer essa contaminação, né, que tu comentou. Acho que é isso. Ótimo, obrigada, Pamela, é isso mesmo. Eu cheguei a comentar ali no privado com a Jennifer se ela tinha dúvida, se a questão era focada na questão do lixiviado para o aterro, para o nosso laboratório, ou se era mais com relação à análise molecular, mas foi legal. E até lembrando que as análises físico-químicas a gente fez, todas foram realizadas de imediato, né? E as que não eram realizadas no mesmo dia, a gente seguia o procedimento do standard métodos, então, de acondicionamento, né? Se era refrigerado, congelado, enfim, tá? Ok, muito obrigada. Bom, a segunda pergunta é do Luciano. E ele quer, a questão dele trata da caracterização microbiológica do lixiviado, eu vou ler a pergunta dele. Ele fala assim: o que seria mais promissor para a indústria ou para a sociedade ao determinarmos as espécies que existem no lixiviado, né? Se há alguma possibilidade de achar nessa microbiota algo que geraria produtos, fármacos, enfim, ou alguma coisa nova. Talvez o Luiz também possa ajudar nessa resposta, mas se não também depois eu posso fazer algum comentário. Olha, para a questão industrial, né, a gente está trabalhando com um aterro de resíduo urbano, né, mas eu acredito que o estudo, então, os resultados serão para resíduos, né, urbanos, mas poderia ser feito também para um aterro industrial, né, essa mesma avaliação dos micro-organismos. Agora, para comercialização, eu não sei dizer assim o que seria para comercial. De repente, quando a gente chegar souber, né, exatamente o que existe ali, pode ser cultivado em laboratório para utilização, mas a própria recirculação, né, do lixiviado no aterro, porque hoje em dia no aterro da CRVR o lixiviado ele é tratado por empresa externa, não tem tratamento lá, então poderia como utilização desses resultados na prática, no caso, poderia ser a possibilidade de recircular o próprio lixiviado, né, e otimizar essa degradação que os resíduos fazem, né, que é já um tipo de tratamento. Ok. Luciana, desculpe, eu perdi um pouco o fio da meada aqui, eu não entendi a questão comercial. Na verdade, eu estou entendendo que ele está perguntando com relação à identificação de novos micro-organismos, de novas espécies, a partir dessas coletas em aterro, né? Mas eu acho que, na verdade, é uma certa, entre aspas, confusão entre nós estarmos tentando identificar os micro-organismos e relacionar com as diferentes fases da digestão anaeróbia, do que não há uma busca de novos... De novos sim.
Exatamente. É isso. Porque o que acontece? Quando você identifica um determinado micro-organismo, vamos dizer assim, ou um gênero novo, enfim, no âmbito do aterro, esse micro-organismo ele está ali ativo naquelas condições, nas condições do aterro. No momento que você retirar dali, daquelas condições, você tem um universo para estudar a partir daí. Retira dali, faz uma seleção em laboratório, né, para identificar ele via provas bioquímicas e genéticas, né? É difícil você conseguir transformar isso em algo que você possa depois enriquecer, por exemplo, alguma coisa, enriquecer um meio suporte, enriquecer um reator para tratar com um determinado lixiviado com esse micro-organismo. Isso é algo que vem se tentando fazer. A literatura está cheia de trabalhos do pessoal tentando fazer isso e tem se encontrado alguns problemas sérios aí para ultrapassar determinadas fases, que é conseguir fazer com que o micro-organismo identificado, selecionado, mesmo que ele esteja colonizando um outro meio, que ele mantenha lá as características observadas nele quando ele estava no aterro. Porque existem diversos fatores bioquímicos que mudam completamente, né? E isso torna bastante difícil se fazer esse tipo de coisa, né? Então, a gente está na literatura aí tem muito trabalho mostrando, por exemplo, nós temos na própria Unicinos o trabalho do Vitor Valiati, junto ao CIGECORS, ao CICECORS lá do Polo Petroquímico, onde ele identificou determinados micro-organismos no land farming para degradar bifenilas, trouxe para o laboratório, selecionou, cultivou em laboratório e agora está levando de volta para enriquecer um determinado solo para ver se aumenta a biodegradabilidade das bifenilas. Né? Esse é um trabalho que o Vitor vem fazendo, e tem vários outros na literatura mostrando que nem sempre a gente consegue evidenciar que houve um aumento, por exemplo, na biodegradação de bifenilas, e que isso pode ser atribuído a essa adição, essa seleção de micro-organismos. É o que se chama de bioaumentação, né? A bioaumentação, ela nem sempre funciona, não é algo muito fácil de fazer, né? Não sei se é nesse viés a pergunta, ou enfim, mas serve de qualquer maneira para discussão. Ok. Bom, se o Luciano quiser depois escrever alguma coisa e comentar alguma coisa a mais, e ainda tiver algum tempo, a gente pode seguir nesse assunto. Por enquanto, eu vou para uma pergunta, não sei se é o mesmo Luciano ou se é outro Luciano, mas também me aparece como Luciano aqui. Uma pergunta para o Luiz, se tu pudesse rapidamente reforçar um pouquinho a questão da relação DBO-DQO, no que diz respeito ao lixiviado, quando adicionamos lixiviado no esgoto, né? O que acontece nessa relação? Então, você imagina o seguinte, você tem um líquido cuja relação DBO-DQO. Primeiro, o que é a relação DBO-DQO? DBO é um parâmetro que mede a fração de matéria orgânica biodegradável no efluente, biodegradável em 5 dias a 20 graus centígrados. Tá? E DQO é o parâmetro que mede, quantifica o total de matéria orgânica presente, o que é e o que não é biodegradável. Então, quando você divide DBO por DQO, você tem um fator. Esse fator, quanto mais próximo, esse número, quanto mais próximo de 1, mais biodegradável será o teu efluente ou o teu lixiviado. Então, a relação DBO-DQO é o que a gente chama de índice de biodegradabilidade. Okay? Quando a gente mistura, por exemplo, um lixiviado cuja relação DBO-DQO é da ordem de 0,1 a um esgoto sanitário cuja relação DBO-DQO é da ordem de 0,5, né? Sabendo que a DBO do lixiviado é da ordem de 1.000, 1.600 e do esgoto sanitário em torno de 400, eu estou agregando uma quantidade, uma concentração elevada de matéria orgânica não biodegradável decorrente do esgoto sanitário num líquido que tem matéria orgânica altamente biodegradável, que é o esgoto sanitário. Então, isso, na verdade, a gente está fazendo o quê? Está diluindo matéria orgânica não biodegradável num veículo, que é o esgoto sanitário, com uma alta biodegradabilidade.
essa mistura entra no sistema. O que a biomassa vai fazer? Ela vai consumir matéria orgânica biodegradável. Até porque um lodos ativados não tem um lodos ativados o tempo de retenção hidráulico de muito tempo, muitas horas para fazer. Então, essa relação ela é importante por causa disso, porque ela nos permite melhorar ou modificar a dosagem de lixiviado no esgoto sanitário. Ok, obrigada, Luiz. A pergunta do Vinícius, na sequência, fala de sistemas de lodos ativados com idade de lodo maior tende a ter uma melhor aceitação para o recebimento dos lixiviados. E ele pergunta ainda na mesma linha, se pudesse fazer algum comentário sobre sistemas contínuos e por batelada. Sim, sistemas de lodos ativados do tipo aeração prolongada, que trabalham com a idade do lodo acima de 15 dias, podendo chegar até 30 dias, sim, tendem a aceitar melhor a entrada de lixiviados. Só reforçando para quem está ouvindo, a idade do lodo significa o tempo que a biomassa fica em contato com o substrato, ou seja, com a matéria orgânica presente nessa mistura. Então, se eu tenho um lodos ativados com a idade do lodo da ordem de 20, 25 dias, obviamente essa biomassa tem mais tempo para se adaptar a essas diferentes características da matéria orgânica que está entrando com o lixiviado. Com relação a sistemas contínuos e batelada, não. Não há um comparativo. Porque ambos os sistemas apresentam uma eficiência de remoção muito semelhante. É apenas o modo operacional que muda. Eu posso pegar um sistema em fluxo contínuo e operar ele, posso pegar um sistema em fluxo batelada e operar com o mesmo tempo de retenção hidráulico, com a mesma idade do lodo, com a mesma relação A sobre M, ou seja, a relação de carga. Eu posso equiparar parâmetros dos dois sistemas e eu vou ter eficiências muito semelhantes, apenas a modo de operação é que muda. Ok. A Natália pergunta para você sobre o tratamento de lixiviado baseado na evaporação natural, se vocês têm algum comentário com relação a isso, opinião. Talvez seja na linha que se tem aplicado em alguns aterros na questão não exatamente da recirculação do lixiviado, mas da aspersão de lixiviado sobre a área do aterro, ou ainda porque a gente tem visto em muitos aterros aquelas lagoas imensas, para, entre aspas, tratamento de lixiviado, e se é nesta linha, o que a gente poderia estar dizendo é que alguma coisa de evaporação vai acontecer, mas essas lagoas não foram previstas e dimensionadas para isso, Não sei se vocês querem complementar. A própria lagoa que existe lá no aterro, é mais para armazenamento do que propriamente tratamento, Então, lá, se alguém visitar e ver aquelas lagoas, pode pensar que seja já tratamento, mas elas estão ali mais para armazenar até o tratamento do que para tratar, até porque tem precipitação, Então, a evaporação que acontece não vai resolver o problema, Exatamente, e vamos lá, que tem todas as condições climático-ambientais do local para interferir nisso, Nosso inverno aí, às vezes 15 dias sem sol, a taxa de evaporação cai a zero. Isso aí. Ok, pessoal, vou dar uma acelerada aqui nas perguntas, na verdade, vou pedir para vocês nas respostas, para que agora o pessoal acho que se aqueceu aqui e entraram várias perguntas, então vamos lá. O Marcelo pergunta para o professor Miranda, o senhor falou que o tratamento de ozônio não apresentou valores tão bons na remoção de DQO e DBO, porém notei que a relação DBO-DQO na caracterização do lixiviado, 0,09, e sugerem que seja um lixiviado mais antigo. Caso o lixiviado fosse de um aterro mais novo, com valores entre 0,2 e 0,3, por exemplo, teríamos valores melhores de eficiência para remoção de DQO e DBO? Certamente, Marcelo.
teríamos valores melhores, tá? Essa relação aí, ela interfere fortemente, porque o ozônio, ele é um agente oxidante forte, mas ele não consegue oxidar todas as moléculas. Quando a gente fala oxidar, significa remover duplas, triplas ligações que compõem essas moléculas orgânicas, principalmente aromáticos, permitindo abrir esses aromáticos. Se você lembrar que um lixiviado antigo, ele é com uma relação dessas, provavelmente seja muito rico em ácidos úmicos e fúlvicos, que são ácidos com cadeia orgânica extremamente ramificada e que nem sempre o ozônio consegue degradar para melhorar essa característica, o que é bastante possível em lixiviados lixiviados novos, onde a matéria orgânica não é tão complexa, onde o processo ainda não evoluiu tanto. Então, sim, tá? Você teria valores bem melhores, certamente. A gente já viu isso nos nossos trabalhos. E obrigada, Luiz. Obrigado, Marcelo, pela participação. A Gisele pergunta se o biogás gerado do lixiviado é economicamente viável, desculpe. O biogás gerado do lixiviado é economicamente viável. Eu acho que o biogás gerado nos resíduos, né, com a degradação dos resíduos, né? Imagino que ou seja o biogás gerado no âmbito do aterro sanitário ou biogás gerado a partir do tratamento anaeróbio do lixiviado, né? Então, a viabilidade do uso do biogás depende de N fatores e o fator principal é volume de biogás e percentual de metano nesse biogás. Então, a viabilidade, ela passa por uma avaliação bem mais criteriosa do que simplesmente a gente verificar o volume de biogás gerado, porque eu posso gerar um volume grande de biogás com uma concentração de metano de 40% a 50%, que inviabiliza o uso praticamente, né? Então, isso é uma avaliação que tem que ser feita de uma maneira mais criteriosa. Perfeito. O pessoal me informa aqui que nós estamos com 64 pessoas no momento, nós já tivemos um pico de 76, está bem bacana essa nossa live. Mais uma pergunta, e até o momento, em princípio aqui, se não entrar nenhuma enquanto vocês respondem, ela é a última. O colega pergunta qual a diferença de cultivar micro-organismos em laboratório da extração de DNA. Eu li exatamente assim a pergunta dele, né? Não ficou muito... Tá. Acredito que seja, né, porque a gente adotou duas linhas, né, na pesquisa, essa de cultivo e a diretamente de extração de DNA. Na extração de DNA, a gente fez das 5 fases, né? Então, a gente consegue, por meio dessa técnica de biologia molecular, identificar tudo que tem lá, né? Objetivo, né? Ou uma boa parte, não digo tudo, mas uma boa parte. Já na de cultivo, nós escolhemos 2 micro-organismos. Não os micro-organismos, mas a gente deu suplementos para direcionando esses 2 tipos. Então, a gente busca cultivar as hidrolíticas, as bactérias hidrolíticas e as arqueias metanogênicas. Então, a gente já direcionou para que só essas sobrevivam e cresçam naquele ambiente, diferente da extração, que é o que está ali. Nós não estamos alimentando uma a mais do que a outra, uma a menos. Acho que seria isso. Bom, Marcelo, vou passar a palavra para ti, para o fechamento. Eu acho aqui, não temos mais perguntas, e acho que a Pamela e o Luiz já responderam todas elas. As minhas contas aqui foram 9 questões, acho que está muito bacana. Então, a palavra está contigo. Então tá, muito obrigado, professor Luciana, obrigado, professor Luiz, obrigado, Pamela, pela participação, obrigado a todo mundo que participou, obrigado pelas perguntas. Essa semana do meio ambiente estão dando ensinos, que ocorre de 1º a 5 de junho. Por favor, divulguem aí nos seus canais divulguem para as pessoas, nos seus WhatsApp,
no Facebook, se for possível, a inscrição é gratuita, né? Então acho que é um bom momento para qualificação. Já teve vários eventos, tivemos 2 lives, a de ontem, a de ontem, tivemos palestras também que aconteceram, e tem algumas previstas para hoje, para amanhã e para sexta ainda. Em relação às nossas lives aí, então, divulgando que amanhã nós teremos uma live sobre drenagem urbana, com a participação do professor Lucas e professor Arthur aqui da Unicinos, e o professor Daniel da Federal de Santa Maria. Acho que uma boa oportunidade para vocês olharem também a área de drenagem um pouquinho agora, né? Conto com a participação de todo mundo. Obrigado, uma boa noite para vocês e bom resto de semana. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.